Olá, meus muchachos e minhas muchachas do sétimo ano. Deixa eu centralizar aqui. A gente vai ver nesta semana a página 92, né? Os principais verbos de cambio, né? A língua espanhola existem alguns verbos que tem uma mudança assim. Mas vamos lá ver, né? Vamos ver. Os principais verbos são poner-se, quedar-se, volver-se, converter-se, ser, ligar-se. São os principais, tá? Não é possível traduzir um a um literalmente para o português, porque esses verbos assumem significado específico quando usado para expressar mudança. Em português, eles normalmente são traduzidos pelo verbo ficar, virar ou tornar-se, como veremos mais na frente, né? Mas cada um dos verbos de mudança imprime uma matiz, né? Uma matizes diferenciado às mudanças que eles expressam. E essas mudanças, elas podem ser temporais ou permanentes, rápidas ou progressivas, voluntárias ou involuntárias, positivas ou negativas. Vejamos a seguir os tipos de verbo. Aí tem aí deixa eu levantar aqui, vamos ver bem aqui, o poner-se. O verbo poner-se, quando usado com adjetivo, ele expressa uma mudança rápida e temporal no aspecto físico, na saúde, na personalidade ou no humor de uma pessoa. Tal mudança costuma ser involuntária e pode ser também positiva ou negativa. Aí tem dois exemplos aqui. Me pongo nerviosa quando vou ao dentista. Olha aí, ó. Se puso rojo ao subir-se ao cenário. Então, quando acontece uma expressão de tempo, eu fico muito nervosa quando vou ao dentista. Aí você usa me pongo, que é o verbo poner-se. E aí, verbo poner-se, né? Aí, quando se refere ao verbo quedar-se, observa bem agora o verbo quedar-se. Ficar. O verbo quedar-se também pode ser usado com adjetivo e expressa uma mudança no aspecto físico ou na personalidade provocada expressamente por uma ação ou uma situação. Essa mudança ela pode ser temporal ou definitiva, dependendo do contexto, e é usada involuntária e costuma ser particularmente negativa, tá? E muitas vezes a perda é uma perda de algo. Então, por essa razão, quedar-se é o verbo utilizado para falar de deficiências físicas. Por exemplo, aí, ó, mi padre se ha quedado calvo. Meu pai ficou careca, né? Foi uma consequência física. José se quedou em paro há um mês, né? Ele ficou desempregado. Olha aí com relação ao tempo, se quedou, conjuga o verbo, há um mês. Vamos ver outros exemplos aqui. Olha o verbo volver-se. O verbo volver-se é usado com adjetivo e também com artigo, mas substantivo. A mudança que ela expressa é rápida e permanente. E em uma pessoa, normalmente, em sua personalidade. E essa mudança não resulta de uma decisão expressa, tomada pelo indivíduo, pelo que é involuntário. Aí tem uns exemplos bem aqui, ó. Lembra que nós estamos vendo o verbo volver-se. Se ha vuelto uma pessoa muito agressiva, né? Se tornou uma pessoa muito agressiva. Se volviu louco ao perder a sua mulher. Então, ficou louco ao perder a sua mulher. Então, com relação ao verbo volver-se, né? Tem ou uma rápida permanência ou não. Então, só observar o sentido da frase para que você venha poder identificar o verbo. Se volviu, que verbo é? O verbo volver-se. Se ha vuelto, também é o verbo volver-se. Aí, vamos ver para o verbo converter-se. Deixa eu subir aqui. O verbo converter-se. O verbo converter-se é sempre acompanhado da preposição en. Tá vendo aí? Deixa eu fechar aqui que tá querendo acabar a bateria. É sempre acompanhado, né, com a preposição en. Uma pessoa, uma coisa tem caráter permanente, tá? Olha aí, ó, o exemplo bem aí. El príncipe se convirtió em um ratón por el hechizo de la bruja. Tá? O que aconteceu com ele? Se converteu, se tornou, virou príncipe, né? O príncipe virou um rato pelo feitiço da bruxa, tá? Aí você usou o verbo converter-se.
Para expressar a mudança da religião ou ideologia, usa-se o verbo converter-se com a preposição a. Siar, convertido, ele budismo, há pouco. Converteu-se ao budismo. Olha as preposições aí para que você venha identificar. O verbo a ser. A ser-se o verbo de mudança mais complexo de todos, porque tem muitas matizes diferentes. Sua principal característica é o seu foco incide principalmente sobre o processo de transformação, em vez do resultado final. E as mudanças que ele expressa é sempre progressiva e permanente. Aí com relação quando usa o substantivo adjetivo relacionado à profissão, ideologia, religião, nacionalidade ou posição econômica. Aí você usa ele. Olha o exemplo bem aí, ó. Paul, ou pau, se ha hecho colombiano. Paulo virou colombiano, né? Então, com relação à nacionalidade. Pedro se hizo rico graças a seus inventos, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele ficou rico graças a seu quê? As suas invenções, né? A sua posição econômica. Quando a ser seguido por um adjetivo se indica grau em determinado atributo como jovem, velho, pesado ou leve, ele pode ser usado tanto para pessoas quanto para coisas e expressa uma mudança voluntária, resultante de um processo natural de evolução, ok? Outro verbo não, só quero esse verbo aqui mesmo, tá? Aí vocês vão responder bem a 92, tem a questão 1, para você escolher o verbo de mudança. Na letra A, você tenta pode escolher um, e dá para tu saber muito bem qual é, tá? Muito fácil. Leia a frase, escolha e escreva. Na letra B também, preste só atenção direitinho, tenta traduzir a frase em português. Quando traduz em português, rapidinho tu já sabe que verbo vai usar, tá bom? E aí a gente trabalha mais esse conteúdo lá na revisão na aula online, tá bom? Beijo!